Atenção, criança! Aproxime-se do rádio. O programa Luz para o Mundo apresenta Crianças Rumo ao Céu. Sua amiga, Tia Marineuza. Os meninos e as meninas que servem a Cristo são-lhe joias, ricas joias de muito valor, como estrelas da aurora brilhando na fronte de Jesus lá na glória, adorno serão. Boa tarde, amiguinhos. Aqui é a Tia Marineuza. Fiquem agora com a linda história bíblica. Fiquem com Deus. Tchau. Há muito tempo, Deus fez uma promessa para um homem chamado Abraão. Ele disse que faria de Abraão o pai de uma grande nação. Abraão tinha um sobrinho, Ló, que estava sempre ao seu lado. Os dois viviam juntos e suas famílias tinham muitos animais e terras. Mas como o rebanho de ambos cresceu muito, houve um problema. As terras não eram mais suficientes para todos. Então Abraão disse para Ló: "Nós não podemos mais viver juntos. O que você acha de escolher um lugar para você e eu vou para o outro lado?" Ló olhou ao redor e viu uma terra muito boa chamada Vale do Jordão e decidiu ir para lá. Ele escolheu morar perto de uma cidade chamada Sodoma. Mas, olha só, as pessoas daquela cidade eram muito más. Elas não seguiam a Deus e faziam coisas muito erradas. A cidade estava cheia de violência e desobediência. Deus viu tudo isso e não gostou nada. Então, Deus decidiu que Sodoma e a cidade vizinha Gomorra seriam destruídas. Deus revelou a Abraão o que estava prestes a acontecer. Abraão disse ao Senhor: "Mas e se as pessoas boas que também moram lá serão destruídas juntas com as más? E se houver 50 justos, não pouparia a cidade por conta destes?" E o Senhor respondeu: "Se eu encontrar 50 justos, pouparia a cidade por amor a eles." E Abraão disse: "E se tiverem 45 justos?" E Deus respondeu: "Da mesma forma, não destruirei a cidade." "E se forem 40?" perguntou Abraão. "Também não destruirei a cidade por causa dos 40." Abraão continuou: "Me perdoe por perguntar tanto, Senhor, mas e se forem 30 justos?" E ele respondeu: "Por 30 justos também pouparei a cidade." "E se forem 20? Também os pouparei." Abraão ainda disse: "Essa é minha última pergunta. E se forem apenas 10 justos naquela cidade?" E Deus respondeu a ele: "Não destruirei a cidade por causa das 10 pessoas." Depois disso, o Senhor partiu, e Abraão voltou para casa. Porém, não havia na cidade ao menos 10 justos, e Deus decidiu destruir aquele lugar, por conta da maldade das pessoas que viviam lá. Mesmo assim, Deus queria salvar Ló, porque ele ainda tentava seguir o caminho certo. Assim, Deus enviou 2 anjos para avisarem Ló o que estava para acontecer. Logo que eles chegaram às portas da cidade, Ló viu os anjos e os convidou para irem passar a noite em sua casa. Durante a noite, os homens perversos que habitavam aquela cidade tentaram derrubar a porta da casa de Ló para machucarem os anjos. Ló suplicou que não lhe fizessem mal nenhum, mas não adiantava. Os homens daquela cidade eram realmente muito maus. Então, os anjos puxaram Ló para dentro de casa e, neste momento, algo incrível aconteceu. Os homens maus ficaram cegos e completamente desnorteados, deixando Ló e os anjos em paz. Então os anjos disseram: "Ló, a cidade vai ser destruída. Você e sua família precisam sair agora. E não olhem para trás, nem parem em nenhum lugar até estarem fora da cidade. A maldade deste lugar é muito grande, e o Senhor irá destruir tudo, fazendo chover fogo do céu." Ló perguntou: "Posso partir para a cidade de Zoar?" Os anjos disseram que sim. Então, no momento em que chegaram a Zoar, Sodoma e Gomorra foram destruídas pelo fogo do céu. Ló e sua família estavam escapando. A
até que algo aconteceu. A esposa de Ló, furiosa e com medo, olhou para trás, para a cidade que estava sendo destruída. E quando ela fez isso, ela se transformou em uma estátua de sal. Isso aconteceu porque, ao olhar para trás, ela não estava confiando em Deus. Ela estava presa ao passado e não olhou para frente, para a vida que Deus estava preparando para ela. Foi um grande erro. Quando Deus nos manda seguir em frente, é porque Ele tem algo muito melhor esperando por nós. Por isso, devemos obedecer a Deus. Seus mandamentos servem para o nosso bem, para nos guardar e nos proteger. E essa foi a emocionante história da estátua de sal. Para conferir todos os detalhes, é só abrir a sua Bíblia, lá no livro de Gênesis, capítulo 19. E até a nossa próxima super aventura! Deus sempre me ama, com amor me chama e assim me inflama do mesmo amor. Por isso canto, amor divino será meu hino, amor de Deus. Cativo estive, mas graça obtive do amor que vive. Por isso canto, amor divino será meu hino, amor de Deus. Enviou seu Filho, prestou-me auxílio, mostrou-me o trilho que ao céu conduz. Por isso canto, amor divino será meu amor de Deus. Jesus buscou-me, Jesus salvou-me, Ele aceitou-me com terno amor. Por isso canto, amor divino será meu hino, amor de Deus. E agora, em Luz para o Mundo, Escola Bíblica Dominical. Eu amo a Bíblia preciosa, pois seu valor é sem par. Tesouro assim não há para mim, oh, nada pode igualar. Jamais abandono a Bíblia, a bela, belíssima Bíblia. Jamais abandono a Bíblia, que tão preciosa é pra mim. Então, graças ao nosso bondoso Deus, Deus Criador e Redentor, graças à tecnologia da internet, a rádio, a Alvorada FM, no caso, 97.9 Rialma, Goiás, estamos na nossa Escola Bíblica Dominical, mais uma hora de Bíblia. Eu imagino que todo mundo aí já preparou o caderno e caneta e está apto para anotar as passagens que doravante estarei citando, lendo e, embora resumidamente, mas de modo suficiente, explicando. A primeira passagem, a base para esse assunto, para este e provavelmente os dois próximos programas. Anote, aula de Bíblia, isso é sério. Daniel capítulo 8, versículo 14. Profeta Daniel, capítulo 8, versículo 14. Anote, isso é sério, seríssimo, aula de Bíblia. Verdades importantíssimas, na exaltação da mesma pela Bíblia, e no rebate a qualquer tipo de erro que possa conduzir alguém à perdição.
Então, Daniel 8, versículo 14. Da tua amigo, também amiga, parabéns. Então eu leio. Daniel 8, 14. 13 e 14 fica melhor. Daniel 8, versículos 13 e 14. Completou a anotação? Parabéns, então eu leio. Depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo, aquele que falava, até 2.300, desculpe, é que eu ouvi pensar somente no versículo 14, mas de fato esqueci que acabei de ler o 13, né? Reiniciando a leitura, desculpe, permita-me. Depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo, aquele que falava, até quando durará a visão do sacrifício contínuo e da transgressão assoladora, para que sejam entregues o santuário e o exército, a fim de serem pisados? Ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Como entender isto? Eu inquiri no final do programa, no domingo passado, lembra-se? E hoje, antes da história infantil, assim, a Bíblia, antes afirmando, obviamente, a Bíblia relata 3 santuários. 3 santuários. Qual deles seria purificado, conforme acabei de ler, aqui em Daniel 8, versículo 14. Hoje ainda não saberemos, sim, totalmente, mas a Bíblia já nos transmitirá muita luz sobre isso. Bem atento aí, sempre anotando as passagens que eu cito, leio e explico, levando a sério cada aula de Bíblia. Aqui não é aula de igreja católica, pentecostal, neopentecostal, outra tal, testemunho de Jeová, adventista, batista. Não, é a Bíblia Sagrada, a palavra do nosso Deus. Essa é a luz para o mundo. Daniel 8,14, já foi. Bom, prosseguindo. No domingo passado, eu gastei talvez uns 18 minutos, 15 a 18, lendo na íntegra os capítulos 8 e 9 da carta aos Hebreus. Então não deu tempo para que eu começasse as explicações. E hoje, é claro que eu não explicarei versículo por versículo desses 2 capítulos impressionantes. Toda a Bíblia é impressionante, mas algo deveras magnífico em toda a carta aos Hebreus. Então eu estarei destacando com a leitura e breves explicações, obviamente, alguns versículos aqui em Hebreus capítulo 8 e Hebreus capítulo 9. Estou iniciando Hebreus 8, que é a leitura, claro. Anote aí no seu destaque. Hebreus capítulo 8. Hebreus capítulo 8. Fiz aqui breves anotações, tem o meu rascunho. Hebreus capítulo 8. Do 1 a 10. Hebreus capítulo 8, 1 a 10. Hebreus 8, do versículo 1 até o versículo 10. Anotou, amigo? Também amiga? Parabéns por estar levando mais a sério uma aula de Bíblia Sagrada. Então inicia a leitura. Hebreus 8, de 1 a 10. Aqui está. Não, está errado. Desculpe. Não é que está errado, é que eu estou com a Bíblia aberta em Daniel. Quer dizer, o livro é certo, Daniel, mas não é para este momento. Mas é como eu falei, Hebreus 8, 8 a 10. Apesar que deixei o papelzinho marca-página no local, mas não lembrei disso. Mas, quando vi que lá não deu certo, como Daniel, se eu quero Hebreus, não é? Então você anotou certo. Eu falei, faça como eu anoto, mas não faça como eu digo, de vez em quando, não. Isso é errado. Agora sim, tudo bem, graças a Deus. Hebreus capítulo 8, sim. Versículos 1 a 10, finalmente inicio a leitura. Cristo, o mediador de uma nova aliança. O ponto principal do que estamos dizendo é que temos um sumo sacerdote, tal que se assentou à direita do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário do verdadeiro tabernáculo que o Senhor fundou, não homem. Todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios, pelo que era necessário que este quem? Qual? Senhor Jesus Cristo, o sumo sacerdote, nosso mediador, nosso precursor, lá no céu, Nova Jerusalém, no santuário. Este também tivesse alguma coisa que oferecer. Ora, se ele, Jesus Cristo, estivesse na terra,
Isso após sua ressurreição, seu retorno ao Jerusalém, ao santuário do trono do Pai. Ora, se ele estivesse na terra, nem seria sacerdote, havendo já sacerdotes que oferecem dons segundo a lei. Como já expliquei profundamente, lembra-se, tudo isso aqui durou somente até a morte do Cristo na cruz. Vamos lá para cá, sem sacerdote, sem sacrifício de animal algum. Prossigo. Eles servem num santuário que é figura e sombra das coisas celestiais. É por isso que Moisés divinamente foi avisado quando estava para construir o tabernáculo. Foi dito a ele: vê que faças tudo conforme o modelo que te foi mostrado no Monte Sinai. Agora, porém, Jesus alcançou o ministério superior ao deles, como também a aliança da qual ele é mediador é superior à aliança antiga, que está firmada em promessas superiores. Pois se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, nunca se teria buscado lugar para a segunda. Pausa breve para a meditação, que eu não explicarei agora oportunamente, aguarde. Deus fez algo imperfeito, ou tudo que ele fez era muito bom e continua sendo muito bom? Por que então defeitos na velha aliança? Daqui a pouco saberemos, embora ainda resumidamente. Depois, na sequência disso, a cada domingo, 13, 14 horas, com a Bíblia dominical, mais detalhes e mais profundidade. Pois se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, nunca se teria buscado lugar para a segunda. Deus, porém, repreendendo-os, diz: virão dias, diz, espera aí, aqui já está a explicação, quer dizer, em parte, algo magnífico. Era que eu sabia, Deus seja louvado. Ele assinou Bíblia há 52 anos no rádio, há quase 38 anos. Não sou bom é Deus. Mas Deus nos agracia com dons e talentos, claro que temos que ler, pesquisar. Deus não nos ensina a Bíblia por sonhos e visões. Examinar as Escrituras, o exame, a leitura, comparando texto com texto, ler o assunto. Aqui está algo magnífico. Daniel 8:8, desculpa, fiquei com o Daniel na cabeça. Hebreus, não? Hebreus 8, versículo 8. Deus, porém, repreendendo-os, diz: virão dias, diz o Senhor, em que a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerá uma nova aliança. Então, quem era com defeito? Era o povo hebreu que era defeituoso, e não a aliança em si. Deus não faz coisa alguma defeituosa. Prossigo lendo. Ela não será a segunda aliança que fiz com seus pais no dia que eu os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque não permaneceram. Esse aqui mais uma luz. O erro deles, não permaneceram, foram infiéis, murmuradores, rebeldes, porque não permaneceram naquela minha aliança. Eu, porém, e eu para eles não atentei, diz o Senhor. Essa é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis na sua mente. Lembrando que a palavra lei aqui é a palavra hebraica, sim, lá no original em hebraico, Torá. Em outros locais aqui é dati. Dati é uma palavra em hebraico que de fato nos leva aos 10 mandamentos, a parte moral da lei do nosso Deus. E Torá é uma sigla, na verdade, criada por judeus antigos, doutores da lei, escribas, que significa o Pentateuco, os 5 primeiros livros bíblicos: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Aqui Deus prometendo profetizando que poria a sua Torá, sua lei, não somente os 10 mandamentos, na mente do povo, com a casa de Israel. Isso significa que o cristianismo do Israel para cá, da morte, ressurreição do nosso Cristo para cá, então o povo cristão é a casa de Israel, simbolicamente falando, claro, é a extensão do judaísmo, a continuidade da verdade. Essa é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis na sua mente. Há sempre alguém aqui, ali e acolá, que batendo com a língua nos dentes diz: isso aí de guardar o sábado era para cá de Israel, e ainda é. Está escrito, Êxodo 31, 11, 17, que a guarda do sábado, o sábado em si, 7º dia, motivo do 4º mandamento do decálogo, Êxodo 28 a 11. Um sinal entre Deus e Israel para sempre. Você, presbiteriano, alerta ensinamento, não estou escorraçando. Você, batista, metodista, você assembleano, Deus e amor, qualquer igreja, mesmo você católico, romano, padre, coroinha, coroão, sacristão, papa, cardeal, catequista e tal. Se você diz: eu não sou a casa de Israel, eu sou gentio, então
aliança não tem nada a ver com você. Você está ferrado, está lascado, cuidado. Essa é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porém as minhas leis, a minha Torá, na sua mente. Então Hebreus 8, 1 a 10 já foi. Eu fiz breves pausas para alguma explicação, creio que é o suficiente. Partindo então para Hebreus 9, 11 a 24. Agora a coisa fica mais forte, fortíssima. A Bíblia é toda no superlativo, de fato, serve fortíssima. Então agora, Hebreus 9, 11 a 24. Anote, a hora de Bíblia. Hebreus 9, 11 a 24. Anotou Hebreus 9, 11 a 24? Então eu posso ler. O sangue de Cristo. Isso. Eu pensei que estava em Hebreus 8, que o início aqui é semelhante, mas tudo bem, isso mesmo. Hebreus 9, 11 a 24. O sangue de Cristo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1, 29. E sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Hebreus 9, 22. Daqui a pouco eu lerei isso, está na fila aqui. O sangue de Cristo. Hebreus 9, 11 a 24. Cristo, porém, tendo vindo como sumo sacerdote dos bens realizados, por meio de um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isso é, não dessa criação, porque esse tabernáculo fica lá em cima, naquele planeta distante, além do sol, na cidade eterna, capital do universo, Nova Jerusalém. Na Nova Jerusalém, que é uma cidade enormíssima, super, hiper, megalópole. Há um santuário com 2 compartimentos, como aquele terrestre, figura do verdadeiro. Prossigo lendo. Não feito por mãos, isto é, não dessa criação, e não por meio do sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue, o sangue do Cristo, Cordeiro do nosso Deus, entrou no Santo dos Santos, o lugar santíssimo, em hebraico, Kodash HaKodashim. Se eu pronunciei um tanto errado em hebraico, desculpe, mas o que importa é o significado. Quer dizer, tudo importa, é o principal significado. De fato, o Santo dos Santos, o lugar santíssimo, segundo compartimento, o santuário celestial lá em cima, na terra, no tabernáculo, depois no templo, construído por Salomão em Jerusalém, havia também um santuário, os 2 compartimentos. E não por meio do sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, havendo obtido uma eterna redenção. Óbvio que o Senhor Jesus Cristo, quando retornou a Nova Jerusalém, cumprindo Salmo 110, versículo 1, assentando-se à direita do Pai no trono, ele não levou um balde cheio do sangue que ele derramou na cruz do Calvário. Aquele esvaiu, se apodreceu logo, se acabou. Então, quando se fala que apresentou-se com o seu sangue, com o sacrifício, de fato, não é o sangue do Cristo, fisicamente, literalmente falando, que nos redime. Cadê o sangue? Uma gota daquele sangue? Não existe mais, há muito tempo, acabou. Mas o sacrifício do Cristo não foi em vão. E não por meio do sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, havendo obtido uma eterna redenção. O sacrifício do Cristo foi feito apenas uma vez na cruz do Calvário e vale para toda a humanidade, inclusive valeu para pecadores de 4.000 anos, do Adão e Eva, até aquele momento, passaram-se os 4.000 anos, momento da morte de Cristo na cruz, e está valendo para nós, para quem morreu, claro que redimido, salvo, da morte do Cristo na cruz para cá, e para quem ainda nascerá e pecará, e buscará redenção, pelo nome, único nome, pelo qual Deus nos salva, Atos 4, versículo 12, Mateus 1, versículo 21, e prossigo. Se a aspersão do sangue de bodes e touros, e das cinzas de uma novilha santifica os contaminados pelo pecado, quanto à purificação da carne, natureza pecaminosa, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a nossa consciência das obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Purificará a nossa consciência. Eu expliquei profundamente, já faz algum tempo, que o que a Bíblia chama de alma, a nossa alma, é a nossa mente, é a nossa consciência, é o nosso intelecto, é a nossa razão, é a nossa inteligência, é a nossa memória, ou seja, sistema nervoso central. O que a Bíblia chama de alma, dependendo do contexto, cada passagem, espírito, coração pensante, coração que o músculo, o bombeador de sangue não pensa, a mente pensa, a mente é chamada na Bíblia até pelo Cristo de coração. No sentido, então, numa simbologia de uma metáfora, e eu prossigo. Por isso, sim, então é a nossa alma que peca, é a mente que peca.
Já expliquei várias vezes, até no domingo passado, fortemente, lembra-se? Até eu fui ousado, disse que, alguém se lembra que eu vi no domingo passado, o órgão sexual de um homem não comete adultério, é a mente. O órgão sexual, então, faz isso e aquilo, mas ele não tem inteligência para saber se aquela não é a mulher dele. Não é a mulher dele, está ali, não é? Então, é a mente que peca, essa já alma, a inteligência, a consciência. Quer dizer, é falta de inteligência, é um pecado. Por isso, ele, o Cristo, é o mediador de uma nova aliança. Quem conhece esse assunto a fundo sabe que, na verdade, o Senhor Jesus Cristo sempre foi o mediador, tanto da antiga aliança como da nova aliança, até o fechamento por graça, nosso mediador. Paulo falou sobre isso, uma passagem de Timóteo, que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então, o Cristo era o mediador da velha aliança, na figura, no tipo, na sombra, na metáfora de cada animal morto, cada cordeiro, desde Adão e Eva. Quando Deus matou o primeiro cordeiro, tirando do cordeiro a pele e vestindo Adão e Eva, que estavam ali nus e escondidos, devido ao seu pecado atrás de uma árvore. Por isso, ele, o Cristo, é mediador de uma nova aliança, para que, intervindo a morte, para a remissão dos pecados que havia sido a primeira aliança, os chamados, as pessoas chamadas, receberam a promessa da herança eterna. Vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mateus 25, versículo 34, isso. Onde há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador, porque um testamento só é confirmado onde houve morte, ou terá ele algum valor enquanto o testador vive. Lembrando que eu expliquei nos 2 últimos programas que a palavra grega, tanto para testamento como para aliança, pacto, concerto, em grego bíblico, é a mesma, diateques. Aqui se fala de fato em testamento, o contexto justifica, porque o testamento, em certo sentido, isso é primordial, está ligado à antiga aliança e também à nova aliança. A aliança feita entre Deus e o homem, de que, devido aos pecados da humanidade, Deus enviaria o seu Filho, qual seria sacrificado por amor a toda a humanidade da cruz do Calvário, e para que então temos direito à herança. Vinde, benditos de meu Pai, dirá o Cristo a todos os salvos, antes de entrarmos lá em cima, para o milênio, na Nova Jerusalém, naquele paraíso, e possuir para herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mateus 25, versículo 34. É por isso que nem a primeira aliança foi consagrada sem sangue. Havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes, com água, lã vermelha e esopo, e aspergiu tanto o próprio livro da lei, como todo o povo, dizendo: este é o sangue da... este é o sangue da aliança. Então aqui não se diz, este é o sangue do testamento, é o sangue da aliança, na verdade. Este é o sangue da aliança que Deus ordenou para vós. Semelhantemente, aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os vasos do ministério sagrado. Quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. Não te explicarei, porque na falta mesmo de um pombinho, o irmão mais humilde, então Deus permitia farinha amassada com azeite e tal, de qualquer forma era uma vida ali entregada em prol do pecador, claro. Quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Era necessário, portanto, que as figuras... isso aqui é fortíssimo, fortificado. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que estão no céu se purificassem. Ó Deus bendito, aleluia, glórias ao teu nome, Senhor, por essa luz magnífica, a Santa Bíblia, a carta aos Hebreus. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que estão no céu se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios superiores a este. Repito, Hebreus 9, versículo 23. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que estão no céu se purificassem com tais sacrifícios, ou seja, os quesitos relativos ao santuário terrestre, que tudo aquilo era uma figura das coisas que estão nos céus. Então,
havia purificação no santuário terrestre, quanto ao lugar santíssimo, também lugar santo e tal. Como tem havido a purificação lá em cima do santíssimo, purificação do santuário celestial. Como assim, Deus Carvalho? Você está afirmando que lá em cima existem impurezas, pecados? Sim! E muitos pecados terríveis, coisas nojentas, ímpios, profanos. Quantas coisas terríveis estão notadas no livro dos registros celestiais lá em cima. Isso tem sido purificado, só que a obra da purificação do santuário, que ocorre lá em cima, conforme deixarei claro no próximo domingo, desde 22 de outubro de 1954. Então isso tem a ver com a purificação dos pecadores cá embaixo. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Quem morre sem reconhecimento dos pecados, sem confissão, sem arrependimento, sem confissão, então morre sem perder, morre perdido, está frito. Quer dizer, será frito, lago de fogo, reduzir a cinza, segunda morte, final do milênio. A igreja na qual sirvo nosso Deus há 52 anos, domingo, dia 2 de maio, há 2 dias, sexta-feira, completei, pela graça do nosso Deus, também com o apoio de amigos espirituais, orações e tal, completei 52 anos como membro da nossa querida e amada igreja adventista do sétimo dia, igreja que tem a verdade completa para si e para o mundo. Não me salva. A igreja adventista não salva pessoa alguma. O melhor ministro, pastor adventista, órgão, que era algum canto do orbe, não é salvo por ser da igreja adventista do sétimo dia, quanto mais mesmo comum, não. Jesus Cristo é o salvador do adventista, do católico, do pentecostal, do não pentecostal, de outro tal, e assim por diante, e diante por assim, e eu prossigo. Falta a leitura do versículo 24, ainda que em Hebreus capítulo 11, Hebreus capítulo 9, em Hebreus capítulo 9, 11 a 24, então falta apenas a leitura do versículo 24, termino. Pois Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, mas no mesmo céu, para comparecer agora por nós perante a face de Deus. Demilson Carvalho, você está afirmando, conforme o seu conhecimento bíblico admirável, Deus seja louvado, que assim como havia um santuário terrestre, 2 compartimentos, tanto aquele montado, desmontado, depois no templo, com o simples Salomão em Jerusalém, há um santuário no céu com 2 compartimentos, não é a Bíblia. Você está, Demilson Carvalho, eu estou arrepiado aqui, está tremendo, todo meu corpo tremendo, estou emocionado. Eu ouvi de Alvorada FM 97.9, luz para mundos com a Bíblia dominical. Estou emocionado, porque estou começando a compreender que, de fato, essa acusação que fazem contra a igreja adventista sétimo dia, de que quanto aos 2 bodes, lá de Levítico 16, que a igreja adventista acredita que Satanás é nosso co-salvador. Então não é assim, meus cavalos? Não, claro que não. Eu sou jornalista, com toda a humildade, mas sou plena competência, por que não? Não estou me autopromovendo, já fui mais do que promovido, por Deus e por amigos, claro, Deus seja louvado. Então, eu sou adventista sétimo dia, e além disso, há 52 anos, e 2 dias, além disso, jornalista competente, larga experiência, historiador, heresiólogo, vaticanólogo, papólogo, apologista, professor de Bíblia e religião. Uma pessoa com inteligência do meu cabedal, e eu não sou o único. Você também, católico, é muito inteligente, parabéns. O Papa Francisco foi muito inteligente, já era, morreu. Esperamos que o próximo Papa também seja. Mas se é convertido para ensinar o bom povo católico, o povo cristão, na Bíblia, os mandamentos da Bíblia, não no catecismo, são falsos, corrompidos, modificados, adulterados, copiem profecia bíblica, Daniel 7:25, etc. Então, inteligência, há ímpios, muita inteligência, tem mais do que eu. Traficantes, tarados, estupradores, assaltantes e tal, essas gangues aí do mal, pessoas mais inteligentes do que eu. O diabo é muito mais inteligente que toda a humanidade junta, mas é do mal. E nós somos do bem, não é, amigo? Nós somos do bem. Você católico romano é do bem, você evangélica é do bem, você pentecostal, não é pentecostal, tal. Somos do bem, Deus seja louvado, nós adventistas também. A minha inteligência, por isso que eu falei da minha inteligência, nunca me permitiria ficar membro de uma igreja há 52 anos que crê que o diabo é nosso co-salvador. O diabo é salvador de coisa alguma. O capeta não salva uma barata, um rato, uma minhoca, um mosquito, a dengue, Aedes aegypti, não é a Aedes, só pronuncia errado, não conhece latim, é da TV Globo, é crente sim, ensinamento. Não sou melhor que ele, mas é certo que eu manjo um pouco de latim, que português é um idioma neolatino. A pronúncia do mosquito é Aedes aegypti, não Aedes aegypti.
A letra A desprezada não é pronunciada porque é latim. Mas isso é de menor importância. Aedes ou Aedes, cuidado, porque a dengue continua matando, especialmente no estado de Goiás. A dengue está matando e muito, cuidado, todo cuidado é pouco. Enfim, acusam a minha igreja, sou apenas um membro, claro, está bom tamanho, tudo bem, graças a Deus, tranquilo. A minha igreja é acusada de crermos que Satanás é o nosso conservador devido à nossa interpretação correta, indesmentível e refutável quanto aos 2 bodes lá de Levítico 16. O primeiro bode que é para o Senhor, diz a Bíblia. O segundo, Azazel, emissário, era para o diabo. Levaram ao deserto, morria lá. E não tinha uma gota de sangue derramado. O que ali há pouco, Hebreus 9:22? Sem derramamento de sangue. Não era missão de pecados. Não existe religião alguma onde se crê na Bíblia que tem o diabo como um co-salvador. Essa acusação contra a minha igreja, inclusive é crime de calúnia, injúria e difamação. Num processo, daria de 1 mês e 1 ano de cadeia ou multa pesada. O trabalho comunitário, isso é crime, calúnia, injúria e difamação. Como uma igreja tão culta como a Adventista Sétimo Dia, que possui as melhores escolas do mundo, faculdade, universidade, os melhores teólogos do mundo, Adventista Sétimo Dia, em todo o mundo, hospitais, clínicas, médicos, enfim. Como que uma igreja tão culta acreditaria que o diabo é nosso co-salvador? Não precisamos de co-salvador. O ônibus não tem como motorista, tem um motorista de reserva que fica dormindo, enquanto o outro dirige o veículo, o ônibus. O avião tem seu copiloto. O navio também, lá no leme, né? Um copiloto também, não é? Navio. Moto já não tem copiloto, apenas o motociclista, o motoqueiro ali conduzindo pelo guidão, não é? Guidão. Agora, carro não tem. Eu dirijo, temos aqui um Corsa 95, minha esposa vai ao lado, ela não sabe dirigir. Andou de bicicleta quando era infante, caiu nunca mais. Quando ela tinha 12 anos, uma coisa assim. Então, agora imagine Jesus Cristo ter alguém ao seu lado, ajudando a salvar a humanidade. O diabo não salva o pecador, ele ferra conosco, que damos lugar a ele, que não resistimos à tentação. O diabo ferra com a humanidade. O diabo não conduz alguém à salvação. O diabo não ajuda o Cristo a nos salvar, mas ao contrário, conduz o povo ao pecado. Sobre o diabo como ladrão, Cristo disse em João 10, o diabo, porque ali é o ladrão, o diabo, o inimigo, vem para roubar, matar e destruir, não para salvar. Mateus 1:21, falando do Cristo, foi dito, ela, no caso da nossa irmã Miriam, em hebraico, português, Maria, em inglês Mary, obviamente, popularmente Maria, mas em hebraico, Miriam, como o Cristo, não era Cristo ou Jesus, era Yeshua, não, Yeshua Mashiach, o Salvador, ungido. Então, o diabo, assim, Mateus 1:21, foi dito pelo anjo a Yosef, não, anjo Gabriel. Ela, que estava grávida há 3 meses, José pensou que era a novela da Globo e aprendeu a trair o marido, ou pela internet, celular, WhatsApp, nada disso. Então, não havia celular naquele tempo, mas que hipotético, uma metáfora assim, bem tardia, mas tudo bem. Então, foi dito, Mateus 1:21, ela, Miriam, Maria, dará luz a um filho, a quem porás o nome de Jesus, no caso, Yeshua, Salvador, ou Salvador, quer dizer, Salvador, não é? Yeshua, Salvador, Jesus em português. Dará luz a um filho, a quem porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. O diabo não salva alguém de pecado, algum pecado da Bíblia é transgressão da lei do nosso Deus, do decálogo. 1 João 3,4, aquele que transgride a lei comete pecado, porque o pecado é a transgressão da lei. Como usam pessoas assim, aparentemente cultas, cristãs, em certo sentido sinceras, como batistas, presbiterianos, Assembleia de Deus, Universal do Reino de Deus, outras e outras igrejas. Eu tenho aqui mais de 30 livros deles, onde fazem essa acusação, em rádio, quase que diariamente fazem essa acusação, que a Igreja Adventista Sétimo Dia é uma seita herética, porque quer que o diabo não se conservador. Mentira! É mentira! Mentira deles! Seita somos! Eu explicarei isso em breve. A nossa igreja é sim uma seita, do latim secta, que vem do grego haresis. Paulo também pertencia a uma seita verdadeira, chamada o Caminho. Eu sou o caminho, disse o Cristo, da seita correta, que é a continuidade do judaísmo. João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. É neste caminho que eu prossigo há 52 anos e no rádio há 4:38, explicando fielmente a Bíblia, com emoção, gratidão a Deus, aos amigos, patrocinadores, membros da AMAR, Associação dos Mensageiros do Amor pelo rádio. Eu tenho mais passagens sobre o santuário que existe lá em cima.
do qual o tabernáculo terrestre era uma figura do verdadeiro que está lá em cima, na Nova Jerusalém, com 2 compartimentos também. Anote, Apocalipse 15, versículo 5. Apocalipse capítulo 15, Apocalipse capítulo 15, versículo 5. Anote ela de Bíblia profunda. Eu estou em 1 João, então tenho que ir um pouco adiante. Eu sei de cor, mas faço questão de ler. Bem-aventurado aquele que lê, não? Mesmo aquele que ouve também, todo mundo bem-aventurado. Deus seja louvado. Sim, aqui está. Apocalipse 15, versículo 5. Anotou? Apocalipse 15, versículo 5. Então, gratidão e emoção, leio. Apocalipse 15, versículo 5. Assim, virando a folha aqui. Isso. Depois disso, olhei. Aqui João, numa das visões, na ilha de Patmos, Mar Egeu, Mar do Bóide, lá na Grécia. Depois disso, olhei. E abriu-se no céu. Abriu-se onde? No céu. Na lua, em Marte, no sol, Júpiter, não, no céu. Depois disso, olhei e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho. Por que santuário do tabernáculo do testemunho? O testemunho, conforme Êxodo 31, 18, são os 10 mandamentos. Ali se fala que Deus escreveu com o seu dedo nas tábuas de pedra, Monte Sinai, entregou a Moisés as tábuas de pedra, as tábuas do testemunho. Esse testemunho, conforme outras passagens de Êxodo, Deuteronômio e tal, são os 10 mandamentos, as palavras da aliança, testemunho, pacto ou concerto. É a parte bíblica mais odiada. Deus no livre. Como alguém se diz cristão, como um papa, um cardeal, um catequista, uma catequista, um professor escola dominical, qualquer igreja evangélica, pentecostal, que diz que recebe batismo do Espírito Santo, fala a língua dos anjos no Espírito Santo, pregar que a lei do nosso Deus foi abolida, estamos apenas na graça, e que os 10 mandamentos não valem para mais nada, foram tudo totalmente abolidos. Heresia do capeta, heresia para a perdição. Cuidado! Tais pessoas entram em contradição. Deu aqui um exemplo, amor, porque é algo público. Aqui não era crime de injúria, calúnia e difamação. Na CCB, Igreja do Véu, todo respeito, um pessoal de figura dedicado, já faz graves ali, CCB, Congregação Cristã Brasil. Ali se exige de modo ferrenho que as irmãs, as mulheres, sentem-se de um lado, os homens no outro lado. Até aí fazer o quê? Cada igreja tem suas normas. Respeito, tranquilo. Só que as mulheres são obrigadas a usar um segundo véu, porque Paulo fala na Bíblia que o cabelo foi dado da mulher no lugar de véu. Tem que usar aquele véu branquinho. Fica até uma coisa horrível, parecendo um velório coletivo, muito horrível. Esquisita, não? Sem pé, sem cabeça. Só quem fala sobre véu é parte única na Bíblia. Paulo, em 1 ou 2 Coríntios, deu aqui um branco, é 1 ou 2 Coríntios, capítulo 11, talvez 2, não é? Primeiro, não importa, parece que é a primeira mesmo. Pesquise aí depois. Ou é 1 ou 2 Coríntios, capítulo 11, com certeza que é a primeira, capítulo 11. Paulo que trata do véu. Paulo não era Deus, apóstolo, convertido, claro, cheio do Espírito Santo, mas não era Deus. Agora, quem escreveu com o seu dedo em tábua de pedra, Monte Sinai, foi Deus e não Paulo. E não é negócio de White, muito menos eu não estava lá. Eu nasci muito após. Eu nasci aqui em Sério, Goiás, no dia 17 de janeiro de 1953. Deus escreveu no Monte Sinai os 10 mandamentos em tábuas de pedra, parece quase 1000 anos antes do Cristo, não? Com uma coisa assim. E eu prossigo mais passagens, anote, passagens. Apocalipse 11, versículo 19. Apocalipse 11, versículo 19. Anote, a hora de Bíblia, isso é muito profundo. Riquíssimo isso, a Bíblia é impressionante. Super mega impressionante, anote. Apocalipse 11, não é isso? Versículo 19. Já encontrei, anote, faz questão de ler. Mesmo sabendo de cor e salteado na ponta da língua. Apocalipse 11, versículo 19. Notou para bem se eu leio. Aqui está. Abriu-se onde? No céu. Abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca da sua aliança foi vista no seu santuário. E houve relâmpagos, vozes e trovões, terremoto e grande chuva de pedras. Abriu-se onde? No céu. O que? O santuário de Deus. E o que foi visto lá por João na visão, nessa visão impressionante aqui do Apocalipse? A arca da aliança, a arca da sua aliança. O que é aliança? Deuteronômio 10, 1 a 4, Êxodo 34, 28, os 10 mandamentos são as palavras da aliança.
A velha aliança era toda baseada, a antiga aliança, no decálogo, nos 10 mandamentos, por causa do pecado, a transgressão dos 10 mandamentos. A nova também. Porém, as minhas leis, a minha Torá, na Torá estava a cópia escrita por Moisés, num livro do decálogo. Moisés copiou das tábuas as palavras que Deus escreveu, 10 mandamentos, nas tábuas de pedra, no livro. As tábuas de pedra colocadas por Moisés, conforme Deus pediu, na arca da aliança, pacto com o conselho. O livro da lei, fora da arca, ficava lá no santuário. Coisa maravilhosa, não? Empolgante, impressionante. Mais passagens, anote. Eu apenas citarei para ganhar tempo, anote e leia depois. Meu tempo vai esgotando-se. Luz para o Mundo, Demilson Carvalho, Hora de Bíblia, Escola Bíblica Dominical, Hora do FM, 97.9, Rama Goiás, todos os domingos, neste horário, 13 às 14 horas. 1 Coríntios 3, 16 e 17. Essa passagem e as duas próximas falam que, isso é magnífico, o quanto Deus nos honra, a tremenda consideração do nosso Deus para com toda a humanidade, mesmo para com os piores pecadores, porque são 3 santuários relatados na Bíblia. Santuário terrestre, que não existe mais desde Jerusalém, destruído o templo, no ano 70 depois do Cristo, pelo general romano Tito Vespasiano. O santuário, então, judaico terrestre, não existe mais. O santuário celestial, que já existia antes da construção do santuário terrestre, o verdadeiro, e o principal santuário, que não é aquele lá de cima. O santuário lá de cima é composto por móveis, altar do incenso. Lá não é um altar de derramamento de sangue, lá não derrama sangue. O sangue já foi derramado pelo Cordeiro nosso Deus, o Cristo, na terra. No ano 31 da nossa 31 da nossa era, 31 da nossa era. Agora vem o principal santuário, que não é o santuário de cima quanto os seus móveis. Mesmo o trono de Deus não tem importância como ser humano, não. A importância está no Deus que está sentado naquele trono, no caso o Pai e o Filho, porque o Espírito Santo está na terra entre nós, e nós somos o trono do Espírito Santo que está entre nós na terra, porque ele é Deus onisciente, ele é presente, ele é potente. Anote as passagens sobre isso, não leia, então não vai ter para que eu conclua isso. Leia, desculpe, anote, depois lerá, claro, ou relerá, anote. 1 Coríntios 3, 16 e 17. 1 Coríntios 3, 16 e 17, fala que o nosso corpo, a nossa pessoa, nós somos santuário do Espírito Santo. É o terceiro santuário, e é o mais importante, porque o santuário lá de cima existe por causa da humanidade, do nosso pecado, também da redenção do ser humano, de parte da humanidade, também na terrestre também, por causa dos pecados dos seres humanos. Sem derramamento de sangue, não remissão de pecados. Deus não está redimindo os pecados do Satanás, demônios ou de pessoas mortas, perdidas, somente quem está vivo e no caminho, no processo para a salvação. Mais uma passagem, anote. Ainda Paulo, 1 Coríntios 6, 19 e 20. 1 Coríntios 6, 19 e 20, confirmando que o nosso corpo é o santuário, ou deve ser, da habitação do Espírito Santo, santuário do nosso Deus. Última passagem sobre isso, a mais, eu notei 3 suficientes, anote. Romanos 8, versículo 9, fala, questiona se de fato o Espírito Santo habita em nós. Que habitava nos cristãos de Roma, e se habita em nós o Espírito Santo. Nós devemos ser morada do Espírito Santo. Claro que não é algo físico, corporal. O Espírito Santo não é um corpo que entra na nossa mente. Matéria, não ocupa matéria, é impossível. É a influência do Espírito Santo. Pela influência, é que o Espírito Santo habita em nós. Por isso é importantíssimo que atentemos para Hebreus 3, versículo 7. Anote, faz parte dessa hora de Bíblia, Hebreus 3, 7. Hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. O Cristo disse, uma passagem em João capítulo 14, que o Pai, viremos para Ele, para a pessoa convertida, e faremos nele morada, através do Espírito Santo, é claro. Maravilha. A Trindade, a ação harmoniosa, perfeita, uníssona da Trindade. Últimas 2 passagens, anote. Não, já foi. Eu notei aqui no rodapé desse meu rascunho, passagem que eu já expliquei quando eu li partes de Hebreus 8 e Hebreus 9, então praticamente estou concluindo isso. Eu tenho 3 minutos e meio para iniciar esse programa. Luz para o Mundo, Alvorada FM, Rama Goiás, aos domingos, 13 às 14. Então, eu tenho 3 minutos e meio para iniciar esse programa. Claro que eu não estarei mais citando passagem alguma para o aluno aí, meu querido aluno, notar,
mas farei uma aplicação agora em tudo que acabei de explicar. Deus sabia que lá em cima, na Nova Jerusalém, um anjo se tornaria o capeta, ficaria bem encapetado, Satanás. Era luz, portador de luz, trouxe capeta, o demônio encardido, o diabo, Satanás. Deus sabia que de todos os anjos, bilhões de bilhões que tudo indica, em cada três, um seria extraviado pelo diabo, pecaria, tornaria um demônio, um anjo mau, rebelde. Deus colocou o Satanás demônio na terra. Antes que ele descesse aqui, a terra existia muito, mas era escuro, deserto, um abismo, sem vida alguma. Ele disse: haja luz. E Deus fez isso. Satanás e demônio já estavam aqui quando Deus desceu, disse: haja luz, depois façamos o homem, etc e tal. Deus sabia ou não sabia que Eva se afastaria do esposo Adão? Ficaria curiosa? Aquela árvore. Por que será que Deus proibiu de até tocar na árvore? A mim, meu esposo, meu marido Adão. Eu vou averiguar isso aí, vou pesquisar. Eu sou cientista, sou jornalista profissional. Eu sou, mas Eva não era. Deus não livre, tem livrado. Que não me livre disso, porque isso é uma bênção. Eva se aproximou da árvore proibida. O diabo foi atrás. E ele pensou: se eu me apresentar como eu sou o capeta, é um prazer, obrigado. Você é a tal da Eva? Sim, prazer, diabo. O namorado não está doido de ter marido, trair meu marido. Nada disso. O diabo tomou posse do sistema neurolinguístico, da linguinha de uma cobra, uma serpente. Era serpente de fato, não era simulação, aparição. Diabofonia, não. Capetofonia, não. Satanasofonia, não. Parecia que como falava, e falou, mas era o diabo. Foi o primeiro desenho animado. E o pessoal da televisão, de Hollywood, Walt Disney, então, copiou nosso desenho animado aqui em Gênesis, na Bíblia. Vamos fazer também nosso desenho animado. Não estou criticando. Alguns desenhos são extraordinários, bons. Especialmente desenho bíblico, não bem feito e tal. E aí parecia que, como falava, mas era o diabo. Ela pensou que era a serpente, Eva. Foi iludida pelo primeiro desenho animado. E bem animado, hein? Bota animação nisso. Aí comeu da fruta proibida e a fruta Adão. Não era maçã, nem jaca, nem melancia. Também não era sexo. Sexo entre marido e mulher nunca foi pecado. Adão e Eva no Éden não praticaram sexo, deixaram para depois. Não tiveram pressa. Tinham todo o tempo do mundo. Para que pressa, não é? Fora do Éden foi que Adão fez sexo com Eva, então tirou a sua virgindade e Eva ficou grávida. Aí foram nascendo filhos e filhos durante centenas ou milhares, não? Muitas centenas, na verdade, com certeza. Então entrou o pecado, Deus sabia tudo. Mas o maior prejuízo, para assim dizer que não foi prejuízo, foi que o próprio Filho do nosso Deus teve que ser enviado ao mundo. E Deus teve que considerar seu filho pecador, terrivelmente pecador, no lugar de toda a humanidade. O Cristo da Bíblia se fez pecado por nós, sem haver cometido o menor pensamento em palavra, em ação, enfim. O Cristo não cometeu pecado algum em pensamento, palavra ou ato. O Senhor Jesus Cristo nunca praticou masturbação, nunca teve um orgasmo, nunca pegou a mulher, uma prostituta, garoto do programa, foi para a cama com ela. Não tem namorada, e se tivesse, claro que não fez sexo com ela, não veio para isso. Não pecou em nada. Mas Deus teve que considerar seu filho, seu unigênito, como se fosse o pior pecador da terra, por amor a nós. E como que matá-lo na cruz do Calvário. Porque Deus permitiu que assassinasse o seu filho. Foi como se Deus fosse cúmplice no assassinato, por amor a nós. Dá para entender, não é? Minha simologia aqui. É isso, é a realidade bíblica de capa a capa. Deus seja louvado para sempre, engrandecido. Qual valor você tem dado ao sacrifício de Cristo na cruz, por você, por mim, amigo? Pensemos nisso seriamente. A salvação é tudo. Que a morte do Cristo não tenha sido em vão para você, nem para mim, nem para minha família. Para todo o pessoal do Alvorada, nossos ouvintes queridos e tal. Para quem me acompanha no Facebook, Demilson Carvalho. Também no meu canal no YouTube, Apocalipse 666, Demilson Carvalho. Anote meu WhatsApp, tem o meu minuto. Anote meu WhatsApp. Alguém fala, é o WhatsApp, não é? Mentira? Não é o WhatsApp, é inglês. Eu manjo um pouco de inglês. Bem pouco, mas quebra um galho. Isso é inglês, então a pronúncia é WhatsApp. WhatsApp, mas sabe a menor importância. Anote, seja WhatsApp ou WhatsApp, ou Zap, anote. Entre em contato comigo, peça oração, mais crescimento, à vontade. É público. Meu WhatsApp é público. DDD 62, 62, aqui de Séries, Goiás. DDD 62. Os números são 99660611. Número fácil, de ambulância, anote. DDD 62, os números são 999660611. Fiz a minha parte, eu sou louvado, amém. Pela graça de Deus, Demilson Carvalho,
voltará no próximo domingo com mais um programa Luz para o Mundo, abrindo e explicando a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada.